Olá, 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 bem-vindos mais uma vez ao Descontraídamente, um podcast onde 5 hipnoterapeutas falam sobre assuntos da vida, do cotidiano e não só. Bem-vindas às minhas colegas e amigas presentes. Olá, Mónica. Olá, Diana. Olá, Ana Luísa. Olá, Isabela. Olá, Inês. Olá. Eu sou a Diana. Prazer. E desta vez não me enganei. Olhem Olá, para Diana. ti e a Ana Luísa. Bem-vindos mais uma vez, mais um podcast. O tema desta semana é muito importante. Muito importante. É muito importante. É um flagelo da sociedade. Não sei o número exato, se são 300 milhões pela Organização Mundial de Saúde, são 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão ou que expressam sintomas de depressão no mundo inteiro. Portanto, isto é Aqueles que têm acesso flagelo. a cuidados de saúde, porque fora aqueles que não Sim, têm sim, acesso aqueles nenhum. que estão diagnosticados, não é? Sim. Portanto, claramente é um dos flagelos da sociedade hoje em dia, além da ansiedade e outras questões que ouvimos falar muito. A depressão ainda é muito... como é que eu hei de explicar? Estigmatizada. É, sim. Sabem que eu cresci a ouvir dizer que depressão era para quem não tinha mais nada para fazer. Para os ricos. Ai, essa não cresci. Sim, essa é não porque eras cresci. desocupada. Não tens uma louça para lavar. Os ricos não são Não, ocupados. não tens dinheiro para tratar-te. Desculpa. Para te tratar. Mas esta é a crença, não é? Que é generalizada. Já não tanto, já se vê a depressão como uma doença também. Mas isto para dizer... Isto para dizer o quê? É que a depressão tem sintomas e tem uma definição específica pela Organização Mundial de Saúde. Quem é que quer dizer qual é a definição da depressão? É para a definição exata, não sei assim, Exato, porque também só não. ali não. Eu sei que para mim Mas enquanto aquilo é uma terapeuta, perturbação emocional. é uma perturbação emocional. É uma Eles perturbação dão, emocional. os médicos neste caso, e os têm psicólogos sintomas. têm uma terminologia específica para a depressão que para mim, enquanto terapeuta, é tristeza profunda, constante. Portanto, ter tristeza normal. Esta emoção que nós já falámos num episódio anterior sobre a inteligência emocional e tudo, esta emoção é importante lá estar, nós temos que identificar o que é bom para nós e o que é mau para nós. Se nós não tivéssemos tristezas, nós não sabíamos identificar quando é que estávamos felizes ou quando é que estávamos tristes, não é? Portanto, é importante existir aqui isto para nos balizar, não é, em relação às nossas emoções. O que não é normal é eu sentir tristeza constantemente todos os dias, que é aquele sintoma. Há vários sintomas em relação à depressão, nós já vamos falar sobre isto, mas há pelo menos 2 sintomas que são sempre identificáveis na depressão. Depois o resto varia conforme a pessoa. Uma delas é o pensamento de tristeza constante, pensamentos negativos, sentimentos de vazio, inércia, etc. Apatia. Não é? Que às vezes pode não ser ainda a apatia, porque depois há vários níveis aqui na depressão, não é? Mas o sentimento de tristeza profunda, constante, é aquele que lá está, não é? E depois há um outro, que é, portanto... eu estou esquecida, vocês desculpem-me. Perdi-me. A seguir a tua linha de pensamento. Eu também estava a escrever Não, é Exato. que eu estou sempre mais à frente e depois esqueço-me do que estava mais atrás, estás? Sim. No meio está a virtude, não é? Eu ando para a frente e para verdade, trás, é não me verdade. consigo encontrar. Pronto, portanto, os 2 sintomas que é a depressão, que estão sempre presentes na depressão, um é o sentimento de tristeza profunda e o outro nem sempre são iguais. Às vezes pode ser insónias, mas há aqui um que Fadiga. está não? sempre... Irritabilidade. eu acho que são os pensamentos negativos. Tu não consegues em momento nenhum ter um pensamento positivo. Os teus pensamentos são moldados, o teu dia a dia, os teus óculos, não é? Os óculos com que tu acordas de manhã são baseados naquele pensamento negativo, que eu não me sinto feliz, eu não estou bem, e depois os óculos de ver mais uma Acho que as vez. pessoas às vezes nem têm noção que não estão bem. Que não se sentem felizes. Eu acho que é difícil quando tu sentes depressão. Quando eu senti depressão, aquilo que eu percebi foi que foi uma coisa, não foi uma coisa que chegou de rompante. Foi Vai chegando. Foi chegando devagarinho. E põe mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Quando eu me apercebi de onde é que estava, imaginamos que aqui é um sítio mais ou menos normal, não é? Eu já estava do outro lado da barricada. E tu não tens noção de onde é que estás. Mas lá está, a depressão na sua definição do ser uma perturbação de um estado emocional tem vários sintomas e tu vais fazendo check nesses sintomas. Mas depois estes sintomas variam de pessoa para pessoa. Aqueles 2 que eu agora... desculpem, está-me a falhar, mas eu ainda me vou lembrar. Mas repara,
tens tristeza, e aí eu acho que a seguir podemos falar um bocadinho sobre a diferença entre estar triste ou estar deprimido. Mas Claro. tens tristeza, tens astenia, tens falta de energia, podes ter falta de apetite. Sono, perturbações de sono e depois Perturbações do sono. perturbações Tu vais alimentares que podem fazer ser check. comer muito ou comer menos, não é? Pode Tens ser. insónias. Tens perturbações. Sim, Tu vais sim. fazer um check e quando dás Tens insónias ou conta, dormes muito, não é? Ou uma coisa ou outra. Hipersono, não é? há uma falta de equilíbrio. Porque depois estas pessoas já tentaram de tudo, algumas. Imaginemos uma pessoa que está numa depressão profunda e que tem insónias. Ela já tentou de tudo, todo o tipo de medicações, todo o tipo de tratamentos holísticos ou não holísticos ou convencionais. Eu acho que as pessoas tratam mais com medicação, não tentam de tudo, sinceramente. Também não. Se for Depende por causa dos do sono, casos, não é? Depende Sim, dos mas casos. eu Há acho que pessoas na que generalidade- tentam. Tu vais sempre aonde? Dói-te um especificamente, dente, depois, vais ao por causa do dentista, não sono, é? é medicação. Nós estamos sempre a dizer que as pessoas, com muita pena minha, mas as pessoas que nos vêm procurar para hipnoterapia vão sempre em último recurso. Já Que é foram uma alguns. pena. Quase. Vão a tudo, até pai de santo para benzer, mas e tomam, e depois o que me entristece um pouco e que eu gostava que esta concepção mudasse um pouco é, estamos tão habituados àquele comprimido que salva, que não salva coisa nenhuma, mas estamos tão habituados a que seja normal, e depois com a hipnoterapia não há qualquer tipo de medicação associada, não há qualquer tipo de Portanto, não deve funcionar, não é? e as pessoas não querem, mas no entanto, aquela série de medicação que para testar, a ver se funciona, depois mudas a medicação, depois mudas a dosagem, depois mudas de médico, depois mudas. Mas espera, a depressão traz-nos mais desafios do que uma outra doença. Porque uma pessoa que está deprimida está sem falta de motivação, está triste. É o primeiro passo para não ir a lado nenhum procurar ajuda. Muito menos a uma coisa que seja diferente. Tu, para um psiquiatra, a tua família pode-te arrastar e dizer, olha, ele está deprimido. Tu sabes, tal e qual como eu, que se alguém te arrastar uma pessoa deprimida para a tua consulta que não se queira tratar ou que não tenha ainda visto que precisa de ajuda, também não vai resultar. acontecer. Não é? Portanto, a depressão o primeiro desafio é a pessoa não quer fazer nada por ela porque está extremamente triste, não tem motivação. E depois é preciso energia. A depressão não te dá energia. Tu tens que ter energia para te moveres, para teres um objetivo. Calma, porque tomar tu podes iniciativa, estar sim. letárgico, não é? Pode-te dar, e aqui é que os sintomas variam muito. Pode ser letárgico, como também podes ter um grau de ansiedade tal que não consegues estar quieto. Só que não te apercebes disto na depressão, a não ser que tenhas aqueles 2 sintomas do início, que é sempre aquela tristeza profunda e aqueles pensamentos negativos constantemente. Eu acho que a depressão está relacionada com a apatia e a ansiedade é outra coisa. São duas coisas distintas e que fisicamente Sabes que há também vários são tipos de sentidas. depressão, não é? Sim, mas a base é a tristeza e a tristeza Certo. está Então, intrinsecamente Mas isso ligada foi a esta aquilo que eu disse, não é? Há esta sempre apatia. 2 elementos que estão lá batidos em todos os tipos de depressão. Mas depois não é? pode-se refletir em várias coisas, nomeadamente na falta de apetite, na falta de motivação para sair da cama para ir trabalhar, até nos estados mais digamos que avançados ou mais graves, pode-se traduzir mesmo em falta de vontade até de garantir a sua própria sobrevivência através de cuidados de higiene, alimentação ou mesmo, quando se trata de dependentes, tomar conta de garantir a sobrevivência dos a sobrevivência dos próprios filhos e, em última análise, pode levar ao suicídio. A ansiedade acho que não se reflete desta mesma forma, portanto não concordo com Mas há uma essa questão analogia, importante sim. que uma pessoa que nos esteja a ouvir, como é que vai distinguir se está triste ou se está deprimida? A tristeza acontece, é bem-vinda, no sentido em que há que aceitar que há coisas que nos deixam tristes e se calhar temos que pensar sobre elas para podermos mudar uma coisa da nossa vida, mas é passageira. Exato. E está ligada a uma situação específica. Morre-nos uma pessoa, Sim, não sim. vamos às pessoas, Não morre-nos um vamos aos- animal. Mas o seu exemplo pode ser qualquer um, não é? Sim, mas há uma situação na nossa vida que acontece e nós ficamos tristes. E essa tristeza vai passar. Quando nós todos os dias nos começamos a levantar da cama tristes, desmotivados, às vezes essa falta de autocuidado é muito Muito, sim, é um sinal muito Claro. importante, claro. Exato. É a falta porque de a outra cuidado pessoa que está não. connosco vê logo, não é? Nós vamos, sou só desleixada, mas não, É só começas hoje. a perceber que a É só pessoa hoje, está mesmo exato. com falta de autocuidado. E aí sim a pessoa se calhar vai ter que parar para pensar que aquela tristeza não está a passar. E há alturas do ano em que é muito comum isto acontecer. Depressões sazonais, não é? São as depressões sazonais, que é o outono e agora a primavera. E estamos agora numa fase em que vão haver pessoas que nos estão a ouvir e vão pensar: a minha tristeza do inverno ainda não passou. E há eu pessoas que são continuo ao triste. contrário, que é no verão depois, com o calor. Isto depois a pessoa
É uma pessoa, é normal e existe isto que tu estás a dizer, de existir um maior número de pessoas durante este período. E depois há outras que é completamente nada a ver. Não há regra, Há a depressão sazonal e há a depressão que é só depressão. Eu às vezes incomoda-me um pouco ter que colocar as coisas em caixinhas. Sim, mas quando a pessoa não consegue colocar a tristeza naquela caixinha e a tristeza se começa a generalizar, consegue Se calhar arrumá-la. tem que estar um bocadinho mais atenta. tem Não que é? começar a estar atenta. E isto, se não estando atenta a si, porque como já explicámos, quando se está deprimida às vezes é difícil ter este olhar sobre nós, se calhar olhar para quem está connosco à nossa volta, perceber se o nosso marido, se a nossa mulher, se o nosso filho... eu perturba-me sempre que vejo estudos sobre a tristeza, a depressão, não é? A depressão agora na adolescência, que é... Está a crescer cada vez mais. Está a crescer e nós podemos falar disso, o que é que está associado, mas realmente a depressão, se calhar até vai ser o outro que está connosco que vai começar a perceber que aquela tristeza não está a passar, que se mantém e que se calhar precisa pedir ajuda e há várias coisas. E corrijam-me se eu não posso estar a dizer qualquer coisa assim mais estranha. Em relação à depressão. Desmaiou. Às vezes pode acontecer essa tristeza profunda, a pessoa não conseguir associar a nenhum episódio que tivesse despontado aquela tristeza profunda, não é? Portanto, essa tristeza vai se instalando, vai enchendo o copo, sem que hajam realmente que a pessoa consiga fatores que ela identificar consiga fatores identificar. assim tão... Normalmente quando as pessoas fortes. vêm para as nossas consultas, trazem sempre uma justificação para a sua tristeza. Lá está, do consciente, não é? Embora isso não seja... Saibamos que não é daí não é que bem Quer dizer, nós sabemos que aquela provavelmente foi a última gota que caiu naquele copo, Com já estava. certeza. Pode não Acho ser, que já- Mas pode ter sido Desbordar. aquela gota que, é preciso, que foi preciso para a pessoa chegar até nós. Até Sim, nós, sim, sim. sim. Portanto, Mas a não há depressão uma é um copo, não é? justificação. Está aqui um Seguindo o copo. teu pensamento, não há uma justificação, não há um momento. Não há um momento, exato. O momento em que nós ficamos deprimidos. Exato. Não há. Pois, É um porque foi como tu crescer. disseste. É um E que crescer. tu sentiste, É um crescer, não exato. é? Vários Foi momentos. acontecendo. Sim. Para as pessoas também Mas eu só percebi terem que foi essa acontecendo percepção que não é quando já preciso estava do outro lado da barricada. haver aqui um Mas episódio isso também me aconteceu mais flagrante para que a especificamente pessoa no possa trabalho. desenvolver a depressão. Não, é não, preciso ela só- vai acontecendo. Vai acontecendo Eu naturalmente. fiquei deprimida claramente com... Era um burnout, não é? Sim. E comecei a perceber que aquilo estava a afetar também as outras áreas da minha vida que eu também me sentia deprimida. E é engraçado que eu só me conseguia Sabes que, Diana, perceber... o burnout para mim não deixa de ser uma É depressão. uma depressão. Causada pelo trabalho Sim. ou não, e estou a fazer aspas no ar, e eu porque eu acho que a demorei- tristeza está dentro da pessoa. Não sei se é a mesma Não é a coisa, mesma coisa porque para mim. um burnout é um. Para mim, no meu entender, o burnout é a exaustão. Eu já não aguento Mas mais. aquele burnout que eu tive trazia muita tristeza que já vinha de outras áreas da minha vida. Exato. Que juntas ali Exato. fizeram aquele caldeirão clique. de... Mas uma das partes da depressão que aparece nas definições é aquela Relacionamento, tristeza trabalho. impedir-te de teres a tua vida Exato. diária normal. Exatamente. E impede. Porquê? Porque os Mas isso está ligado pensamentos à das depressão. pessoas estão constantemente no sentido negativo da É coisa. aquele ruminar dos pensamentos. Sempre. Como é que uma pessoa dorme assim? Como é que uma pessoa se levanta? Como é que uma pessoa trabalha? Como é que uma pessoa tem Ânimo. astral? Não tem. Como é que toma banho? Não tem vontade de ânimo, viver. não. E por isso é que E as pessoas pode que dormem terminar muito às vezes em suicídio. é Exatamente. porque a dor é tanta que ela só passa quando eu estou a dormir. Exato. Quando eu estou a dormir eu não sinto isto, não é? E de repente é mais fácil eu dormir 15 horas, por exemplo, nos adolescentes isto acontece com frequência, os pais identificarem as depressões nos adolescentes pelo hipersono. Dormem Sim, mas imenso. repara que há uma idade nos adolescentes que é mesmo assim. É mesmo para hipersono. Certo, é uma mas- questão física e metabólica. Mas 15 metabólica. horas não é normal, não é? É normal, é. É normal, é. Mas a questão Todos os é que tu dias vais não. Um jovem associar adulto isso. homem é muito normal. Tu vais associar isso a outras coisas que Sim, estão a não é acontecer na só- vida do teu filho e não que tu é vais só- perceber que não são normais. Sim, não é só triste, não é Mas, só agora, dormir. mas eu acho que agora podemos trazer aqui para a mesa o que é na hipnoterapia, como é que nós visionamos esta. Visionamos? Sim, pode ser visionamos. Sim. porque Como é não? que nós vemos esta questão da depressão? Quando as pessoas nos vêm falar sobre a depressão. Porque às vezes as pessoas até vêm com os outros sintomas e nem percebem o nível de tristeza que têm. E nós gostamos todos daquela metáfora do copo. E tu já tinhas tentado dizê-la e eu vou passar a palavra para tu dizeres, Não, porque eu acho que é. dizes tu. Não, agora és tu. Não, dizes... Não, agora Pelo não amor de Deus. quero. Agora disses tu. Portanto, a nossa vida é como se fosse um copo, não é? E a tristeza, neste caso associada à depressão,
é um copo que vai enchendo gotinhas. Estamos cansadas de dizer isto. Eu não estou cansada, eu vou dizer mais vezes. Mas é um copo que vai enchendo gotinha. Portanto, vai enchendo uma gotinha de tristeza, outra gotinha de tristeza, depois 3 ou 4 gotinhas de tristeza, depois 4, 5 e 6, até aquilo transbordar. E só quando aquilo transborda, já passado algum tempo, é que a pessoa realmente toma consciência de que isto é o meu dia-a-dia. A tristeza profunda toma conta do meu dia-a-dia, desde que eu me levanto até quando eu me deito. Isto já não é normal e é importante dizer para quem nos ouve que há muitas pessoas do Sistema Nacional de Saúde e tudo mais que dizem às pessoas, algumas, já tive casos de ouvir também falar sobre isto, que a pessoa vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Porque, olha, você não tem aqui uma qualquer coisa nos neurónios que não está a funcionar bem, minha senhora. Não há qualquer solução. Você vai ter que tomar tipo ansiolíticos para o resto da vida. E eu estou a dizer, as pessoas não, isto não fica para o resto da vida. Mas há uma justificação fisiológica para aquilo que tu estás a dizer. Existe. Que se vai ligar a tudo um bocado a tudo o que nós já dissemos. Mas do ponto de vista da hipnoterapia, nós sabemos mais ou menos como é que se criam novamente estas ligações, não é? Através desta libertação emocional e destas crenças e destes óculos de ver, copo, não é? Estes óculos de ver que para mim foram as melhores expressões que eu inventei até. Porque realmente o cérebro deixa de produzir serotonina. Serotonina, sim. A questão é, voltamos a um episódio que nós já falamos lá atrás, que o cérebro simplesmente está a fazer aquilo que nós, na nossa mente, estamos a dizer para ele fazer. E, portanto, mas na depressão voltamos à pescadinha de rabo na boca, porque a pessoa está tão triste que a indicação que dá é para continuar assim. E eu acho que a medicação é extremamente útil em muitos casos para sair do buraco. Sim, sim. Para ir à procura. Eu não sou contra a medicação. Não, mas é para ficar aqui porque acho que nenhuma de nós é contra a medicação. Não sou. O que tu estavas a dizer é que tu és contra a fatalidade de ter que toda a vida ficar para a vida inteira, de dizerem isto às São pessoas, coisas diferentes, não é? E uma pessoa que se a pessoa não fizer terapia, que sofre e que tem dor, como é que é receber este veredito, não é? Então quer dizer que esta pessoa a quem eu vim em último recurso para pedir ajuda está-me a dizer que eu não tenho solução. Não é? Tem medicação. Portanto, o que eu estou a dizer é... Muitas vezes é uma salvação e está tudo bem. E ficam por aí. Não, mas o que acontece... Não aceitem estes diagnósticos, é o que eu estou a dizer. Não aceitem logo a partir destes diagnósticos. Vão à procura de segundas opiniões. Mas quando tu começas a tomar medicação, o teu cérebro, de certa forma, tu sais daquela nuvem onde começa a reagir. E deixas-te falar, se calhar deixas-te pensar dessa forma, que a medicação vai ser para sempre, procuras outras opções. Agora, quando tu estás realmente no estado depressivo, tu não tens hipótese. Ou tomas medicação, ou então não sais dali. E aliás, há aquelas expressões que vão para alucinações e coisas assim parecidas, e essas é importantíssimo que se medique, porque essas são exatamente os fatores de risco de pessoas que podem cometer, portanto, tirar a vida sem ter consciência. Mas isso é uma depressão associada a outras coisas mas isto são psicológicas. As depressões são, não é um termo geral. Mas a nossa cabeça. Já viste que as pessoas que aparecem no nosso consultório são vários tipos, várias formas. Eu não gosto de generalizar, porque uma pessoa que nos esteja a ouvir não pode chegar à box e fazer check, não é? Não, tem que procurar um profissional, antes de mais. E somos nós que estamos aqui, que vamos avaliar a pessoa no seu indivíduo. Aquilo que nós dizemos aqui é sempre de uma forma muito abrangente, muito generalizada, que tem um fundamento, não é? Porque nós sabemos mais ou menos o que é que estamos a dizer, não é? Mas não, para quem nos ouve é importante que tenha consciência que é sempre diferente, não é? E que tem mesmo que ir à procura de ajuda, e isto tem solução. E a solução é rápida e fácil. Aqui que eu estava a pôr medicação. Diana, também podemos dizer às pessoas que mesmo que queiram tomar medicação para a vida toda, é uma opção delas e está tudo bem. Tudo na vida é uma opção da pessoa. Se a pessoa se sente confortável assim, está tudo bem. Mas eu vejo aqui duas formas de hipnoterapia a ajudar as pessoas. Primeiro, eu acho que a medicação aqui faz todo o sentido, porque é a medicação que vai tirar a pessoa rapidamente, ou seja, a medicação naquele caso, porque pode ser dada até por outra pessoa, porque a pessoa pode não ter motivação para tomar a medicação, a pessoa vai provocar a parte química que não está a ser feita e a pessoa vai conseguir sair daquele estado letárgico, sim. E, quem sabe, procurar psicoterapia, hipnoterapia, terapia. Ponto. Porque a pessoa sem medicação às vezes não consegue chegar a este ponto. Não, porque está com dor e tu não consegues focar a tua atenção numa determinada área se tu sentes dor constantemente. E a dor pode ser física ou emocional. Mas há outra área que a hipnoterapia pode ajudar, que é a pessoa não chegar à depressão. Ok? Profilaxia, exatamente. Quando nós começamos a fazer check, se calhar estamos a ficar tristes com muita frequência, em sítios que se calhar não me sinto bem, sinto-me frustrada, reativamente irritadiça.
recorrer a uma terapia, que no nosso caso será a hipnoterapia, pode prevenir chegarmos a este estado de tristeza profunda, porque nós vamos conseguindo resolver estas coisas. Vais esvaziando o copo. E não vamos interessa esvaziando o copo. a quantidade de gotas que o copo já tem, não é? Exatamente. Ou seja, pode vir através de uma situação que tenha acontecido e nós vamos trabalhando cada uma dessas gotas, não é? Cada situação que possa ter acontecido. Vamos lá atrás e vamos ressignificar e libertar a tristeza e a dor, aquilo que houver lá para trabalhar. Por exemplo, agora vem-me um exemplo à cabeça. Uma pessoa que recorra para fazer um luto. Nós nunca falamos disto, mas o luto pode potenciar a pessoa já não sair daquele estado de tristeza, porque já tinha muita tristeza antes e a pessoa ocorre aquele evento na vida. É mais uma gota no copo. É mais uma gota e a pessoa pode já não conseguir. Uma pessoa até pode vir ter connosco para fazer o luto. Mas nós percebemos que aquela pessoa, afinal, há mais lá para trás. E desta forma conseguimos logo prevenir aquela pessoa chegar até um estado tão avançado de depressão clínica, de acumular destes sintomas todos. Até porque a pessoa pode ter esses episódios lá atrás, mas é um padrão que até está do ambiente onde ela vive, não é? E onde está inserida, e não perceber e até ter a percepção de que a vida é assim. Sim. Eu vejo muito que isto é uma Verdade. questão sistémica. Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas dos pacientes que me chegam ao consultório, eu pergunto, dizem-me que têm depressão, pronto, explicam mais ou menos o historial, e eu pergunto como é que é a família, não é? E normalmente é sempre: o meu irmão também tem depressão, a minha mãe também tem depressão, o meu pai também tem depressão. Mas nós vimos esta tristeza, não é? Associada. É importante também referir que a depressão, para além de ser vivida pela pessoa, não é? As pessoas que estão à volta no ambiente familiar também sofrem bastante com a depressão, nomeadamente os filhos. O facto de eles crescerem com... Os filhos, o marido, o companheiro. Mas as crianças, porque têm uma estrutura diferente, não é? Dos adultos. Sentem a tristeza, Portanto, a emoção do pai ou da mãe é constantemente a tristeza. E Eu vou voltamos ao aprender esta mesmo. emoção. Exatamente, Exato. eu vou aprender isto e vou repetir. É importante também que se houver alguém que nos esteja a ouvir e que esteja com dúvidas, e quanto mais não seja às vezes pela própria pessoa que fica ali, tem coisas mais importantes para tratar porque tem outras coisas, se calhar é bom parar e pensar até que ponto é que isto não está a influenciar. Essa tua frase é aquela frase, para mim é um gatilho, que é ter coisas mais importantes, porque nós aprendemos a ser assim em sociedade, que é, Exato. hoje tenho mesmo que ir trabalhar. Sim. Ai, estou com 40 graus de febre. Não, mas hoje tenho mesmo que ir trabalhar porque me faltam aqueles euros na conta para pagar a conta. Mas isso Mas não se são calhar todos é assim, é importante. outra crença que tu tens. As pessoas são todas diferentes e pensam todas de maneiras Não, diferentes. eu vejo mas isto isto é muito ao muito correr. Isto é muito sim, comum, sim, sim. Eu Eu não tenho tinha esta compreendido crença. bem. Eu vejo muito ao Deixam-se correr. para trás, Desculpa. deixam-se E depois é ficar assim. para trás, a saúde, não tratam da saúde, Sim. não é? Exato. Até que depois há um Por dia isso em que eu a estou a saúde dizer, que para, não é? mesmo que não faz seja parar. É o por elas corpo. próprias, se calhar parar para pensar até que ponto é que Olhar esta à minha volta. tristeza não está a afetar o crescimento e como é que vão crescer os meus filhos. Portanto, não é preciso deixar chegar à depressão. Se conseguirem agir antes, é trazer E um há bocadinho a pouco consciência. estávamos a só. falar da medicação e a medicação para o resto da vida, o porquê de eu achar que às vezes não é muito conveniente. Mas isto é a minha crença, não é? Não, por favor, não vão sempre naquilo que... Claro que não. A questão aqui é que os medicamentos, por norma, eles adormecem um sintoma que lá está, não é? Sim, não tratam. E nós não conseguimos ter consciência que se até ao fim da vida estivermos sempre a adormecer aquele sintoma, ele vai para outro sintoma pior, ok? Ele vai se desenvolver numa outra coisa. Portanto, eu hoje até posso ter isto é um exemplo, ok? Novamente. Eu posso hoje ter uma depressão profunda e daqui a 30 anos ter um cancro. Não preciso tanto. Eu já disse. E é isto que eu quero que as pessoas. Isto está sempre tu. Ai meu Deus, estás a precisar de uma descanso. bola Está nova. sempre. Está deprimido. Vamos fazer uma sessão aqui a este micro para ele ficar cheio de vigor e ficar aqui Mas há direitinho. um estudo muito interessante que nós já todos ouvimos falar, nós já falamos sobre este estudo também, porque é muito curioso. Foi feito nos Estados Unidos, eu não lembro da data, não lembro de quem é que fez o estudo. Vocês já sabem do que é que eu estou a falar, porque já estão a sorrir. Não Que sei. é aquela história de comparar pessoas que tomaram medicação, antidepressivos, Os placebos. o placebo É o e poder a pessoa da que mente, fez não é? o exercício físico. E naquele estudo, o que concluíram foi que das 3 amostras, os que tinham tido mais resultados, os melhores resultados, por 0,0, isto agora podemos falar aqui de estatística, mas não vamos por aí. Mas quem tinha tido melhores resultados eram as pessoas do exercício físico. Sim, mas porque Portanto, nem era o placebo, nem era o medicamento. Portanto, há maneiras de ativar coisas no nosso cérebro até pelo exercício físico. Claro, este estudo vem revolucionar um bocadinho a dependência
de uma coisa que eu já disse que eu concordo. Reparem, eu não estou a dizer às pessoas para não recorrerem à medicação. Aliás, eu não gosto quando temos pacientes, por exemplo, que nos dizem, por autodidatas, decidem deixar a medicação. Digo sempre não. Isto é para ser falado com um médico específico, porque eu não sou médica, eu sou terapeuta. Aquilo que eu faço ali é um outro trabalho. Portanto, eu trabalho com as emoções desta pessoa, não com a medicação que ela toma. Portanto, eu nunca iria dizer a um paciente meu que ele devia ou não deixar uma medicação. Quem tem que fazer isso é a pessoa indicada para o caso, que é o médico que lhe passou a medicação. Portanto, aquilo que eu digo aos meus pacientes é, por favor, agora que está neste processo, quando eles começam a dizer, vou deixar de tomar, nunca deixar de tomar por autorrecriação. Não é? Porque nós não sabemos depois como é que é o desmame desse medicamento e muitas vezes, não sei se vos acontece, pessoas que fazem isto depois acharem que a culpa depois é do tratamento que não está a resultar, da hipnoterapia, percebes? Porque as pessoas são autodidatas, lá está a autorresponsabilização, não é? Portanto, aquilo que eu digo e alerto é, para quem toma medicação, conversar com um médico em específico que lhe passou a medicação e dizer, estou a fazer um tratamento assim, em que é que consiste a hipnoterapia? Os médicos, hoje em dia, a hipnose já é falada. Eu acho que não é preciso ir tão longe. É chegar ao médico e dizer, olha, estou a fazer um tratamento assim. Estou-me a sentir. Como é que se está a sentir? Lá está. Dizer ao médico como é que se está a sentir. Como é que é o desmame? E o médico pode-lhe responder, olha, mas se calhar tem que fazer, porque a medicação tem tempo para ser aceito pelo corpo e depois diminuir. Aquilo tem todos uns timings. E se calhar começam a fazer um plano para fazer efeito. 3 dias a 3 semanas. 3 dias a 3 semanas. Mas a questão é, e depois o desmame também tem o seu preceito de tempo. Portanto, mas se a pessoa chegar ao psiquiatra e disser, olha, eu sinto-me melhor, o psiquiatra vai avaliar nas suas questões aqueles cheques que nós estávamos cheques não é cheques de banco, checklist de há bocado, estávamos a dizer, então mas como é que está a sua vida pessoal? Como é que, a que horas se levanta da cama? Quantas horas passa acordado? O que é que faz? O psiquiatra vai saber avaliar que aquela pessoa realmente se sente melhor. E vai planear com ela o desmame. Mas é que às vezes há pessoas que, em vez de dizerem ao psiquiatra, eu sinto melhor, dizem, o meu hipnoterapeuta disse. Mas isso não podes controlar. Sim, é uma mas isso é falta de... Não é? Portanto, eu alerto sempre este facto, que nós não trabalhamos com medicação. É autoconsciência, não é? Nós não trabalhamos com medicação e nem me oponho, nem sou a favor, nem sou contra. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo para que se sentem Olha, mas bem. tens um ótimo exemplo. A dor. A dor é uma medicação mais fácil de lidar. A pessoa chega lá e diz, olha, toma isto, aquilo e aquilo outro. E tu dizes, sim senhora, mas quer tratar a dor? Sim senhora, vamos tratar a sua dor. Deixa doer, deixa de ser necessária aquela medicação toda. Mas esta é diferente, mas não é? a medicação da dor tu podes tirar do dia. Percebeste aqui a diferença? É exatamente Mas é isso. isso que eu queria dizer. A diferença está aqui. É isso mesmo. A outra medicação tem outro preceito de tempo de instalação. Tem que ser respeitado. Claro. Pronto, era só para deixar isto aqui é em relação às pessoas que têm depressão e que tomam medicação. Ainda assim, não é? Mesmo que as pessoas já estejam a fazer medicação, podem vir ter connosco. Devem. Porque é complementar. Porque eu acho que depois da medicação é que a pessoa consegue pedir ajuda. Na conversa Muitas vezes, desculpa. Pegando aqui na afirmação da Diana, que estava a dizer que os medicamentos acabam por camuflar, porque aquele copo cheio, com medicação, ele não fica mais vazio. Não. O copo continua cheio. E por isso é que, mais tarde, posteriormente, podem advir doenças físicas ainda daquele copo cheio. Por isso é que é muito importante. Ok, a medicação vai ajudar a sair dali, mas não esvazia o copo. E mesmo que camufle os sintomas, camufle essa tristeza, a verdade é que continua a haver tristeza a ser sentida, só não é, digamos, percepcionada. Percepcionada, exatamente, mas ela está lá. Se tivesse a transbordar e tivesse galochas, não é? Exato, portanto, é preciso. Indicação mesmo que não tenham consciência, que não esteja a ser percepcionada no corpo, a informação que lá está é que há tristeza ali. Mas os próprios psiquiatras recomendam-te sempre, acho eu, quase sempre, que faças terapia, porque realmente não é por isso ao psiquiatra que a depressão passa. O psiquiatra, no fundo, é aquele médico que te passa a medicação e que tem que faz o diagnóstico, faz a avaliação. Sim, que faz o diagnóstico, que te avalia e que te diz o que é que tu deves tomar ou não. Como em todo lado, nós temos sempre pessoas diferentes. Provavelmente haverão os psiquiatras que possam sugerir outro tipo de terapias. Nós estamos aqui a falar da hipnoterapia, ainda não é uma terapia muito falada, não é? Falam mais provavelmente da psicoterapia e da psicologia, e onde haverá de haver outros que não sugerem nada. Portanto, é importante saber. Mas já há estudos que compararam a hipnoterapia às outras terapias, e estou a falar de psicoterapia. É verdade, é verdade. E
Foi psicologia? Foi American Também, sim, Health, sim, sim. qualquer coisa, o estudo. Eu hoje estou muito boa com datas e com... Eu não A estou. terapia comportamental. A terapia Obrigada. comportamental, sim. E que Sim. compararam Mas é um estudo dos Estados Unidos. realmente Mas eles comparam a psicologia, a psicoterapia e a hipnoterapia. Exatamente. Em E casos quem tem de melhores depressão. resultados, em casos de depressão especificamente, e quem tem melhores resultados, ou a terapia menos que tempo. em menos tempo, é a hipnoterapia. Então, como é que é? É a psicanálise, não é? Que tens 600 sessões para teres Tens um... 37% Não de sei, resultado. 30%. Aquilo é uma de sucesso. percentagem. Sucesso, sim. Temos de saber isto um bocadinho melhor, não era? Não, eu O posso. que eu queria dizer com até isto é que tenho são estudos. estudos. Eu tenho Não uma é preciso ir muito publicação. Não é preciso Não, ser mas os números depois é- exatos, mas a verdade é que há estudos, há estudos Então, mas que é indicam 37% de 600 sessões. Isso na Na psicanálise. psicanálise. na terapia comportamental são 72 sessões Para um teres- resultado já maior, tipo para teres 62. um resultado mais aceitável. tenho E depois tempo. com a hipnoterapia tu tens 6 sessões e tens um resultado 93%. Mas a questão é, o que eu Muito queria dizer com elevado. isto, o que eu queria trazer só para a mesa é que apesar de não ser muito conhecida, já há estudos, porque a América nisto, pronto, Claro. é... A América, porque- o Brasil também. Sim, a Mas fazem um hipnoterapia estudo, já é algo fazem um estudo. mais aceitável. Portanto, existe já provas de que na depressão tem efeitos fantásticos. Eficazes, mais rápidos Pronto, então é o duradouros. seguinte: E a duradouros. taxa de recuperação dos pacientes com a psicanálise é de 38% após 600 sessões. Foi o que nós dissemos. Depois, a taxa de recuperação dos pacientes com terapia comportamental é de 72% após 22 sessões. Ok. E a taxa de recuperação dos pacientes com hipnoterapia é de 93% em apenas 6 sessões. sessões. O que é que isto nos diz? É mais rápido. Este estudo foi publicado pela American Health Magazine. Pronto. É uma associação americana que faz este estudo. Portanto, basicamente o que diz é que Agora é assim, a para- hipnoterapia, os resultados em 6 sessões eram observados em 1,5 meses. Para a terapia comportamental, os resultados das 22 sessões eram observados em 5,5 meses. E para a psicanálise, os resultados das 600 sessões, esperem 10 agora, anos. eram observados em 12,5 anos. 12 pontos. Portanto, eu em 6 sessões na hipnoterapia posso Um mês fazer e o meio. mesmo que é em 12 anos. E meio. Porque nós estamos a melhor, trabalhar com não o fazes o subconsciente. mesmo, fazes melhor. Exato. Nós estamos a trabalhar com o subconsciente. Esta é a realidade, não é? E é Mas esta... não vamos por um limite... Do número de sessões. Não, jamais. Porque depois não é? cada caso Isto é é uma- cada caso. exato, isto é uma Exatamente. média, São não é? números médios, não é? Isto é um estudo e vale pelo que vale. Eu, por acaso, nunca fui ver a amostra do estudo, mas também, lá está, não vamos falar de estatística aqui. Mas o que importa aqui é realmente que as pessoas conheçam e que há outras coisas para além de, se calhar, daquelas mais, digamos que normais, Convencionais. mais convencionais, que as pessoas podem, mais uma vez, podem escrever, fazer perguntas, tirar dúvidas. É bom ter conhecimento, não é? O conhecimento dá-nos poder. Não Quanto ocupa mais não seja espaço para poder saber. escolher, não é? Pronto, é isto. Querem Existem soluções. Não é preciso. Não há. Pode haver um diagnóstico. A pessoa foi ao médico, foi diagnosticado, está a fazer medicação, mas não tem de ser assim para sempre. Não. Existem soluções. Mas sabes aquela coisa que a Diana costuma dizer muito, que quer evangelizar o mundo e que só lhe apetece gritar aos já. 7 ventos? Sim. A depressão é uma daquelas coisas que eu, quando começo a ouvir falar de depressão, a minha vontade... É dizer logo que a hipnoterapia salva. Epá! Porque o bem-estar que a pessoa sente. Eu posso falar por mim. Pá, vinha a conduzir aqui há uns dias, e até disse à João, a minha terapeuta, vinha a conduzir há uns dias e a sensação que eu tinha era: não sinto aquele peso. É que a pessoa esqueceu-se de como é que era viver assim, todos os dias com aquela mochila às costas, pesada. E eu vinha a conduzir e pensei assim: ai, olha, falta-me aqui qualquer coisa, sabes? Telemóvel, as chaves do carro, Está-me a uma faltar mochila qualquer de coisa. tristeza. E depois foi tipo: ai, sinto-me tão melhor. Interessante como tu acordas de manhã com este sentimento de leveza, porque estes pensamentos já não assolam a tua mente, que é outra coisa que é quando tu és extremamente negativo, acordas de manhã e estás zangado, ninguém gosta de ti, ninguém te ouve, tu própria continuas a contribuir com este copo e a encher, a encher, a encher. Quando começarem assim, por favor, tomem consciência, porque é que eu estou a fazer isto a mim próprio? E aí depois é que vem o tal falta de autocuidado, não é? Já nem tomo banho, já nem quer saber de mim, vou tomar banho para quê? Sim, mas a depressão é uma daquelas... quando eu começo a olhar e começo a ouvir falar, apetece-me ir ao senhor do café que está ao lado a beber o cafezinho e a falar que não sei quem está deprimido. Vontade. Olha, está aqui esta terapiazinha. Olha, se quiser Só que eu tenho a impressão que quando é assim a pessoa não vai lá porque parece que está a ser não, eu não faço impingido. isto, como é óbvio. Mas temos vontade. Está Mas muito. a vontade é uma daquelas situações em que eu apetece-me Evangelizar. evangelizar o mundo todo. E é uma coisa que se trata muito bem na hipnoterapia, a depressão.
Isto é muito. Há questões mais difíceis, ou mais desafiantes, Ana Luísa, para se lidar do que a depressão, não é? Apesar de ser um flagelo da sociedade, apesar de haver muita gente com isto, não é assim tão complicado em hipnoterapia de tratar isto. Aliás, não é nada complicado. O benefício que a pessoa tem depois, a vida nova que leva, não há desculpem o meu opá, mas é que não há nada melhor. Não há. Mas a partir de agora vai ser mais fácil porque as pessoas já conhecem a hipnoterapia. Eu tenho dito, antes de dizer que sou hipnoterapeuta, que o dinheiro mais bem gasto que eu gasto na vida é na terapia. É o dinheiro que eu invisto, mas isto lá está, é para cada um. Exato. Chapéus há muitos, como dizia o outro, não é? Portanto, para mim, é o dinheiro mais bem gasto que eu invisto. E olha que eu tenho esta crença com o dinheiro, já estou a resolver, já estou a fazer terapia para esta crença com o dinheiro, que eu era muito fuinha, sabem? Eu gostava muito. E já vês a diferença da hipnoterapia, que de repente tu começas a ter consciência das tuas constatações. Nunca me senti mal por gastar este dinheiro especificamente. O que me traz de bem-estar, o retorno que me traz, a inteligência emocional, a maneira como eu lido com as coisas e a depressão que desapareceu. E eu não me sentir triste, e eu acordar de manhã sem aquele sentimento de que não é? Que não ajuda em quê? Nada. Exato. E pronto. Eu acho que eu agora vou-me portar bem. Sim, tu estás sempre a portar bem, isso é uma crença. Eu vou-te levar qualquer dia vamos a um sítio com trampolins para tu te portares mal. Que é a definição de portar bem, Isabel? Diz? Qual é a definição de portar bem, Isabel? Exato. Agora apanhada. Não, é que eu nas últimas semanas sou sempre a pessoa que fala muito, não é? Então agora fiquei Temos que fazer uma sessão à nossa amiga Isabel, não é? Está a precisar de uma sessão. Não fiques solta. Olha, vocês querem deixar algum desafio lá para casa hoje ou não? Há algum desafio que se lembrem assim sobre isto? Eu não me estou a lembrar de nada. Estou só a partilhar convosco porque às vezes podiam se lembrar assim de alguma coisa que fizesse chamar a atenção as pessoas da tristeza ou da... Tomem consciência de quantas vezes é que se sentem tristes ao longo da semana. Olhar mais para dentro. Sim. Olhar para dentro e perceber... Qual é a qualidade dos vossos pensamentos? De que forma é que eles vos afetam? Com que regularidade é que pensam neles? Como é que afeta depois a vossa... Não. Como é que afeta depois a vossa vida em sociedade, com as outras pessoas também, no trabalho, em casa, com a família? E aqui vai ser fácil arranjarmos aqui percepções de que pode estar realmente alguma coisa mal. Mas eu suspeito que quem sinta depressão sabe que tem depressão, porque depende da depressão, mais uma vez, depende dos níveis. Mas sentir-se triste constantemente... Tu sabes que te sentes triste constantemente. Quando é a primeira vez que acontece, tu não percebes do que é que estás. Porque a tristeza durante a semana se levanta com sem vontade. vontade. Devemos nos observar melhor, devemos ver os nossos sentimentos, olhar para os nossos companheiros, ver como é que eles estão, como é que está a irritabilidade do casal, como é que andam, qual é o flow. Vou dar um exemplo que me aconteceu na adolescência, que me lembrei agora. Uma vez estava em casa de uma amiga e eu sempre fui uma criança triste, pronto. Não devia dizer isto, mãe, eu sou muito feliz. Pronto, desculpa. Eu sempre fui uma criança que nunca se sentiu muito contente, nunca meio apática. Pronto. Sou assim extrovertida e tal, mas eu tinha tristeza. E lembro-me de estar, mas nunca me apercebi. E então estava em casa da mãe de uma amiga minha e ela disse assim: olha, tu és feliz? E ela fez-me esta pergunta, assim, tipo à toa: olha, tu és feliz? Aquilo bateu-me tão mal. Aí eu pensei naquilo e eu assim: olha, nunca tinha pensado nisto. E eu respondi-lhe aquela resposta que nós damos às vezes, que é: sim, não me falta nada. Não era bem isso que ela estava a perguntar. Tu és feliz? Tu sentes-te feliz? Façam esta pergunta, sentem-se felizes? Mas aí levávamos a outro podcast e eu acho que não é isso que tu queres. Não é? Porque eu acho que nos vendem. Porque eu acho que nos vendem que a felicidade. Sim. A felicidade. E há um objetivo a alcançar que é a felicidade. Como se fosse e viveram felizes para sempre. Sim, mas a felicidade estou felizes para sempre. É o equilíbrio, não é? Estragada, porque não estou sempre feliz, não é? Ainda não fechaste como se fosse um estado a alcançar continuo a tentar perseguir. Não, mas eu acho que a felicidade não é. A felicidade é quando eu atingir não sei o quê. A felicidade é quando eu tiver aquele carro. A felicidade é quando eu tiver aquele telemóvel. Eu vou ser feliz quando perder peso. Eu vou ser feliz quando acabar aqui um tema. Que é a felicidade. Por isso é que eu disse: isto é outro podcast. Não entres pela felicidade. Porque isso tu acabaste de dizer. Nós
eu não sei se uma vez o fiz, mas eu vejo acontecer muitas vezes, que é... Mas sabes que foi aqui que eu me associei que não era assim, que não estava assim tão bem. Mas cá não temos que ensinar às nossas crianças que a felicidade não é um estado permanente. É apenas um estado. É só um estado. Mas já temos que vai filmes, oscilar, divertidamente. e que vai oscilar com tristeza, com raiva. E há que com... saber aceitar. Mas é e por passar, oscilar não é? é que tu sabes quando é que consegues identificar a felicidade e a tristeza. O estado a alcançar seria o de Se podes paz. dizer assim, neutro. É que eu não Portanto, pensei, não é eu não uma estou finalidade. feliz. Eu pensei, eu É não o estar sou agora. feliz. Aqui é que está a diferença, não é? Eu não estou. Aquela pergunta Eu fez-te não sou. pensar, não é? Estás feliz? E eu pensei assim, eu não estou, eu não sou. Mas o que ela estava a perguntar, se calhar era naquele momento se estavas. Sim. E o que tu respondeste foi se eras. E eu respondi-lhe aquela coisa normal, quando a pessoa diz está tudo bem, está tudo bem, mesmo que não esteja. E para mim fez outra luz, caiu-me uma ficha que foi, está qualquer coisa de errada comigo. Porque a minha primeira intuição não foi responder-lhe que sim. Mas agora acabaste de dizer uma coisa, e nós já tínhamos falado sobre este estar e ser, que eu acho que pode ser o desafio perfeito, que é Sim. se a pessoa está infeliz, ou neste caso se está triste naquele dia, ou se é triste. E eu, na realidade, aquilo que eu sentia é que eu era triste. Pronto. Eu acho que isto Eu é- nunca me senti uma criança, lá está, aquilo que eu dizia, triste. Eu sentia-me. Eu tinha aquele sentimento enquanto que estava sempre, era sempre meu, aquilo sempre foi meu, e eu só reconheci, lá está, quando ia a conduzir e pensei, falta aqui qualquer coisa. Eu já não tenho isto, porque a vida inteira vivemos com esta tristeza e nós nem sabemos desapegar. Como é que é a vida sem a nossa personalidade, não é? Exato. Sem nossa tristeza, Que sem sa- nossa Depois um raiva. dia olhamos ao espelho e dizemos: Está afinal, tão bem. a mochila não está lá. Não está, e não está, acreditem, não está. Mónica, queres dar a tua experiência pessoal agora? Como é que te sentes? Eu não trago mochila nenhuma. Não há mochilas. Não, eu venho sozinha. Sozinha, Não trago cá. sozinha. E Obviamente levo. que tenho Só momentos metes de na mochila aquilo que tristeza. quiseres. É óbvio que sinto tristeza, mas não tenho a mesma tristeza, aquele peso Claro. imenso que tinha. A tristeza é uma emoção que faz parte, vai Aliás, e volta. eu E tinha tranquilamente mais 12 quilos que também desapareceram com essa mochila. lá está, não é? Olha os outros sintomas que tínhamos falado, não é? Que também advêm da depressão. Exato. Querem rematar aqui? Como é que é o desafio? É o meu desafio. estar triste ou ser triste. É perceber, Acho eu. olhar para si, perceber, Como é que se sentem? qualificar Eu posso- aquela tristeza. Sim, eu posso estar estou triste. ou sou. Eu 0 a posso 10. estar triste em casa. Mas eu quando saio para o meu trabalho, a tristeza pode ter ficado naquele sítio. Não sei se vocês concordam comigo. Eu chego ao trabalho e estou feliz, estou satisfeita com o que estou a fazer. A seguir saio, vou ao supermercado e estou satisfeita com o que estou a fazer. E a seguir vou ao restaurante e fico triste por alguma coisa que me acontece, porque me telefona. Por não sei. E isto é um estado que vai oscilando durante o dia em que não estou. Estou triste, estou feliz, estou apática, estou feliz. Agora, eu saio de casa e estou triste. Levanto-me da cama, estou triste. Eu vou ao trabalho e continuo triste. Eu vou ao supermercado e continuo triste. Eu não Então, vou ao se calhar- supermercado. Então, se calhar é. Eu não. Eu não, E eu há estou... outra coisa depois aí, que é eu não vou ao supermercado, eu não vou trabalhar. Não, mas repara, então se calhar a resposta já não é eu estou triste. A resposta Eu sou. é eu sou triste. Este dia foi tristeza atrás de tristeza. E isto não é um equilíbrio. Porque há um equilíbrio entre todas as nossas emoções. Lá está, a tristeza é para ter na mesma, é para sentir, mas equilibrado com felicidade, com paz de espírito, com bem-estar, com uma raivazinha de vez em quando, pronto, está bem. Faz parte. Com uma Faz dor. parte, E como Faz nós, parte. nós sabemos que às vezes as pessoas não se conseguem sentir, os companheiros podem olhar para eles e os maridos, as mulheres, podem olhar uns para os outros e perceber qual é o estado em que está o teu companheiro. Sabes que eu estava agora aqui a falar e estava a pensar. Isto no trabalho, às vezes nós conseguimos identificar tão bem as pessoas que são tristes, as pessoas que realmente estão a passar por uma tristeza profunda. Nós olhamos para elas e tu vês, está lá, está lá está tudo. espelhado. Está... A pessoa não esconde, não tem capacidade. Sim, mas E a depois pessoa esta não- tristeza começou numa área da vida da pessoa, E lá vai estendendo. toldando todas as áreas até a pessoa não conseguir trabalhar, não conseguir viver, não é? Porque depois também não dorme, ou então não come, ou então come em excesso, ou então não para de pensar. Antes de chegarem aqui, Ai, lindos, liga-nos. Chegarem Tanta aqui. gente para ajudar, não é? Falem E com nós, tanto- partilham. O Façam desafio não, likes. tornei o maior, não foi? Resumindo e concluindo, o desafio é olhem para Olhem, dentro. olhem para Chequem. dentro e para o verifiquem outro. e tentem qualificar esse estado, não é? Se é um estar e vai e vem, não é? Ou se é um estar mais constante. não é? Pois. E pronto, rematando, tem solução, fácil, não se esqueçam.
A hipnoterapia pode ajudar a eliminar definitivamente esta tristeza. Pronto. E pronto, fiquem com este desafio. Muito obrigada. Quarta-feira temos novo episódio. Partilhem, comentem, façam perguntas, deixem sugestões de temas que queiram. Estas questões que nós recebemos às vezes no nosso Instagram são muito boas para nós podermos fazer temas também que achem que valem a pena. Pronto. Um beijinho. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau.